Bom, primeiro queria dar as boas-vindas, né, para todos. Falar que é um momento muito relevante, né, encontro de educadores, né, quantas possibilidades a gente tem aqui. Né? Então, o nome já é extremamente sugestivo, porque é um momento de troca, de diálogo, e que a gente vai falar de uma temática que é extremamente importante dentro desse universo de inovação, tecnologias. E uma mesa recheada de pessoas que estão no chão da escola, que compreendem, né, as questões educacionais. E com um tema, né, que chama a nossa atenção, de todos os educadores, robótica educacional. Então, agradecer a participação de vocês, né, todos aqui nesse momento. A gente está inaugurando o portfólio de educadores da Casa Firjan. Então, eu falo também em nome da Casa Firjan e das escolas SESI. Vou fazer uma audiodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelos com mechas, estou vestindo uma blusa preta, uma calça bem colorida. Vou colocar meus óculos daqui a pouco, porque eu não estou enxergando assim quase nada. E também apresentar um pouquinho dos professores que estarão conosco, né, trazendo as suas contribuições e percepções acerca da temática. O primeiro a abrir esse diálogo, professor Charles Pimentel, que vai ser o nome aí da escola americana, né, professor? Que vai trazer a abordagem, a sua experiência, mas vai abrir trazendo os conceitos da robótica. A gente precisa sair de um chão, né, de conceito, de uma experiência que tem uma base teórica, então é importante que a gente fale sobre isso também. E de uma percepção que eu acho muito bacana, professor, essa educação tecnológica, essa robótica, ela é só recurso? Ou ela também tem um potencial muito maior de linguagem? Logo em seguida, a gente vai estar falando com a professora, a coordenadora do primeiro ginásio educacional tecnológico, o JET Elza Soares, que vai estar trazendo, né, também as suas experiências com os alunos do ensino fundamental, dos anos iniciais, e vai trazer uma temática que eu acho que é também muito relevante, né, professora? Que é da experiência da educação tecnológica atrelada à didática e à formação de professores. Logo em seguida, o professor Tiago, que é analista de robótica das escolas SESI, que vai falar também sobre um tema do desenvolvimento das competências e trazer a experiência dos campeonatos de robótica, falar um pouquinho sobre as dimensões também, né, design, letramento, um monte de coisa. E a professora Rosângela Nese, que é responsável, coordenadora do Liceu Franco-Brasileiro, que vai trazer também ali os projetos robótica e maker com uma temática muito importante que é do desenvolvimento socioemocional. Então, tem uma experiência aí bem bacana. Bom, vou passar a palavra para o professor Charles. Professor, fiquem à vontade. Não tão à vontade, assim, que supere os 15 minutos. Estou brincando, gente. Brincadeira, não é brincadeira, mas fique à vontade, tá? Olá, boa tarde a todas e todos. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu trouxe esse tema, robótica educacional, cocriando um mundo melhor, para compartilhar um pouco de práticas, trazer um pouco de ideias, contar um pouco de histórias, tá bom? Atualmente, eu sou professor da Escola Americana do Rio de Janeiro, e quando eu recebi esse convite para falar com educadores do século XXI, a primeira coisa que me veio à memória foi uma imagem que eu vi há algum tempo atrás. Hoje eu vou compartilhar algumas imagens com vocês, tá? Uma imagem que eu vi há algum tempo atrás, do início do século passado, de um artista francês que estava tentando idealizar a escola do ano 2000. Ele estava tentando projetar ali como que seria a escola do século XXI. E esse artista, ele apresenta essa imagem como a escola do século XXI, segundo a sua perspectiva. Ele imaginava ali uma escola padronizada, onde todos recebiam o conhecimento da mesma maneira. Havia ali o detentor do conhecimento, o professor, os alunos de maneira passiva recebendo, sem nenhum debate, nenhuma discussão sobre aquilo que estava recebendo. Alguém estava moendo ali a informação para entrar na cabeça daqueles alunos. Mas eu imagino que é exatamente o contrário que a gente está discutindo aqui esses 2 dias, né?
É justamente isso que a gente não quer que aconteça e que não seja a educação para esse tempo. Eu acho interessante que às vezes a gente vai para algumas discussões pensando na educação do século XXI e a gente já está chegando em 1/4 do século XXI, né? Partindo já para metade do século XXI. Mas o que eu acho interessante são iniciativas como essa de educadores reunidos discutindo esse tema tão importante. O que seria essa educação para o nosso tempo? Uma educação que dialogue com a realidade do nosso estudante. Eu tenho certeza que esse grupo que está aqui não pensa numa educação como essa, padronizada, com estudantes totalmente passivos recebendo. E nessa discussão que a gente traz agora à tarde sobre robótica, a robótica é um termo que já existe há mais de 100 anos. Primeira vez que se fala em robótica é em 1910, se eu não me engano, numa peça, 1920, numa peça tcheca, onde ali a palavra robô é apresentada. E é muito interessante, né, que a gente sempre fala que a vida imita a arte, tanto na área da robótica, né, como também quando a gente fala de robótica e ética com Isaac Asimov, a gente começa a refletir que lá atrás, já no século passado, tinham pessoas incomodadas e pensando aí no futuro, com novas tecnologias, com inovação. E a robótica ela faz parte desse conceito trazido para a sala de aula. Quando a gente pensa em trazer inovação, e foi interessante, numa das palestras que eu vi anteriormente, um dos palestrantes falando, né, da robótica educacional, como é que ela chama a atenção dos educadores. Mas quando se fala em robótica educacional, eu penso numa outra imagem. Eu não sei se vocês conhecem esse homem que vai aparecer aqui na tela agora. Vocês conhecem esse homem que está aqui? Alguém que é? Simon Papert. Simon Papert, ele pode ser considerado ali a primeira pessoa que pensa em robótica educacional, a trazer a robótica e tecnologia para a sala de aula. Eu trouxe algumas curiosidades a respeito do Papert, e uma delas é que em 1960 ele já falava no uso do computador como uma forma de educar de maneira ativa os estudantes. Imagina quando ele começou a falar sobre isso, as pessoas do seu tempo, que eles não imaginaram. Eles não imaginaram que hoje cada um de nós poderia ter um computador no bolso e poderia ser um potente instrumento educacional. Papert também ele é responsável pela teoria do construcionismo. Papert ele trabalhou com Piaget na Universidade de Genebra e bebeu na fonte ali do construtivismo, e ele traz a teoria construcionista. E ele coloca uma camada ali no construtivismo de produto, da importância do educando, através de um produto, mostrar aquilo que ele está aprendendo e aquilo que ele compreendeu. Então ele fala da importância das ações concretas e por meio de uma criação de uma linguagem de programação chamada Logo. Ele criou essa linguagem de programação com a sua equipe no MIT, ao lado de Cynthia Salomon. Cynthia Salomon deve estar por volta de 90 anos. Há 2 semanas atrás eu estive num congresso e tive com a Cynthia Salomon e foi sensacional para mim estar ali com a parte da história da robótica educacional ao lado dela. Claro que eu aproveitei e tirei foto, né? Tietei. E a Cynthia, ao lado do Papert, desenvolve essa linguagem de programação que tem ali uma tartaruga que vai representar ali uma tartaruga gráfica na construção ali da aprendizagem matemática. Então, o construcionismo ele nasce por meio da educação matemática e amplia ali a aplicação para todas as áreas do conhecimento. E Papert, no seu livro Mindstorms, para quem já trabalhou com Lego, já viu o Lego aqui em algumas apresentações, né, do EV3, do Kit Mindstorms. Esse Kit Mindstorms ele é inspirado no livro de Papert chamado Mindstorms, Children's Computers and Powerful Ideas, onde ele traz o conceito de Mathland, da terra da matemática. O que o Papert fala? Ele fala que aprender matemática na terra da matemática, no Mathland, é tão orgânico quanto aprender francês na França. É bem diferente de você aprender francês fazendo um curso de francês no Brasil, não é? Você pode aprender, o curso pode ser maravilhoso, mas te coloca na França para ver se você não vai dar teu jeito de aprender francês. Então, aprender matemática no Mathland seria como aprender matemática, aprender francês na França. E hoje a gente consegue entender que quando você cria um ambiente onde o estudante está imerso no conhecimento, se torna muito mais orgânico ali o processo de aprendizado.
Papert é um dos precursores de linguagem de programação para criança, e aqui, só de curiosidade, eu coloco alguma das linguagens que vem depois do Logo, do Lego Logo. Ele cria a linguagem Logo, depois a Lego se junta a Papert. Em 1980, você consegue ver no Netflix, tem, acho que é um documentário sobre brinquedos, e fala do Lego, aí conta essa história de como a Lego encontrou o Papert para criar a linguagem de programação. Lego Logo, que inspira Mitchell Resnick e sua equipe no MIT a criar a linguagem Scratch. Quem conhece a linguagem Scratch? A galera que conhece, né? Essa linguagem ela é inspirada na linguagem Logo de Seymour Papert. E aí você tem a Code.org, a Tinker, que é uma que eu tenho explorado bastante recentemente, e essa linguagem chamada MakeCode. E Papert vai falar que a linguagem de programação, e a gente, quando fala em construcionismo, não está falando só em tecnologia, tá bom, gente? Está falando da importância da criação do aluno poder ter um produto que mostra aquilo que ele aprendeu, mas no seu livro A Máquina das Crianças, Repensando a Escola na Era da Informática, Papert diz o seguinte, olha que bacana, a construção que tem lugar na cabeça, muitas vezes acontece mais felizmente quando é apoiada por uma construção pública no mundo, um castelo de areia, ou um bolo, uma casa de Lego, um programa de computador, ou um poema, ou uma teoria sobre o universo. Parte do que eu quero dizer com no mundo é que o produto pode ser mostrado, discutido, examinado, testado e admirado. Isso é o poder que a robótica educacional tem. De quando o estudante pode ali, por meio de pesquisa e trabalho junto com os seus pares, desenvolver um projeto e apresentar para o mundo seu projeto. E quando você junta com uma feira, por exemplo, na tua escola, onde os pais vão, né, os parentes, gente, aí é sensacional. Nesse contexto, Papert vai mostrar para a gente que tecnologia é muito mais que recurso. É muito mais que ferramenta, é uma forma que o estudante tem de se expressar, de mostrar para o mundo o que ele está pensando. Tecnologia é mais que recurso, mas tecnologia também é uma linguagem, é uma forma de se mostrar. Tem estudante que tem muita dificuldade de mostrar o que ele entendeu numa aula bem teórica, mas ele consegue se expressar por meio da linguagem da robótica. Mas eu queria trazer uma ilustração aqui sobre os elefantes pintores da Tailândia, que é um cuidado que a gente precisa ter quando trabalha com robótica. A gente fica muito tentado em apenas mostrar o produto. Aqui eu trago um exemplo dos elefantes pintores da Tailândia, onde os artistas que fazem as pinturas são os elefantes, tá? E você imagina como é que as pessoas não ficam encantadas quando olham uma vitrine, olham um quadro como esse, uma parede como essa, com tantas ilustrações interessantes dos elefantes pintaram. Mas um cuidado que a gente tem que ter como educador é não cair na tentação só de ficar focado no produto e não valorizar o processo. Se você colocar no YouTube Elefantes Pintores da Tailândia, você vai ver o vídeo e você vai ver que do lado do elefante tem ali o adestrador que está meio que mexendo na orelhinha dele, mostrando para ele como é que ele deve pintar. E às vezes nós, como educadores, ficamos tanto tentados de ter um produto bonito, né, que durante o processo a gente se mete tanto que a gente parece que está adestrando o nosso estudante. E o projeto de robótica não tem a ver com isso. Tem a ver com a liberdade do estudante criar. É claro que a gente está ali como mediador, como orientador, mas não vamos ficar adestrando o nosso estudante para fazer a foto bonita para as redes sociais ou para os nossos diretores. É importante a gente pensar que a gente tem múltiplas formas de ver o mundo. Eu gosto muito dessa ilustração, e ontem eu estava ensaiando a apresentação, meu filho de 8 anos entrou no quarto e ficou assistindo. Aí eu perguntei para ele, como é que você uniria esses pontos aqui, Daniel? E ele começou a pensar e tal. Aí eu falei, eu vou te mostrar aqui, né, como talvez papai uniria esses pontos, porque papai é matemático. Aquele que é matemático, você passa uma atividade como essa, não sei se todos, mas como eu, talvez olhasse esses pontos e unisse esses pontos de maneira assim, bem como um fluxograma, né? Bem cartesiano. Olha, vou unir, vou fazer um fluxograma, fazer tudo bem organizadinho. O professor de matemática gosta do quadro bem bonitinho, usar régua e tal. Mas se você passa uma atividade como essa para um grupo como esse, misto como esse, talvez saia um fluxograma, mas talvez saia também uma outra imagem diferente que você pode ter enxergado que outras pessoas não enxergaram. E não tem certo, não tem errado. A atividade era unir os pontos. Então isso é muito importante da gente pensar numa atividade de robótica.
E o papel do professor nesse contexto, segundo Papert, é o de criar as condições para a invenção, em lugar de fornecer conhecimentos já consolidados. Então, se você quer trabalhar com robótica e está pensando assim, olha, eu não tenho as habilidades técnicas para trabalhar com robótica, é importante você pensar que o teu principal papel não é um papel técnico, mas é o papel de mediador do conhecimento. Eu comecei assim, também não sabia praticamente nada, mas eu fui entender que se eu trabalhasse junto com o meu estudante, eu ia criar ali um ambiente, uma Maker Land, uma Robotics Land, ou uma Math Land, onde eu ia aprender junto com o meu estudante. Eu queria só mostrar aqui, nessa parte final, um pouco de como a gente trabalha robótica e programação na disciplina Design e Tecnologia, lá na escola americana, onde a gente procura trabalhar com o ciclo do design. A gente não trabalha com o design thinking, mas esse ciclo do design ele é bem mais quebrado as etapas. Então, assim, é muito potente a etapa de investigação e análise. A partir daí tem o desenvolvimento de ideias, a criação de uma solução, a avaliação. Quando você bota um estudante no espaço meio que ele quer logo fazer alguma coisa, né? Não está errado, mas ele fica com a mão coçando. E é interessante, quando a gente trabalha com os nossos estudantes de ensino fundamental 2, a gente mostra para ele como é importante essa etapa de investigação e análise, a etapa de brainstorm, discutir até chegar na criação da solução. Então, assim, não é só sobre construir coisas, mas é sobre potencializar a pesquisa, a investigação, a reflexão e a autonomia. Então, é muito mais só do que habilidades técnicas, embora as habilidades técnicas sejam extremamente importantes. A gente também valoriza muito a colaboração entre pares, onde eles possam ali juntos trabalhar e desenvolver os projetos e discutir. E é uma graça quando você vê, por exemplo, alunos de 6º e 7º ano, concorda, discorda, vamos repensar, vamos refazer. Então, assim, é também sobre promover colaboração entre pares, que é o mundo real, que é o mundo que eles vão encontrar, onde a gente precisa aprender a negociar, onde a gente precisa aprender a ceder e onde a gente também precisa aprender a nos posicionarmos, porque às vezes tem aquele estudante que é mais passivo, é que ele quer se posicionar e nesse espaço ele aprende a se posicionar. E além disso, eu gosto muito dessa ilustração, costumo trabalhar com eles na sala. Uma das primeiras imagens que eu coloco para as turmas, tanto de 6º e de 7º ano também, é discutir um pouco como é que funcionam as novas tecnologias e o impacto dessas novas tecnologias na sociedade. Aí eu gosto de botar essa imagem, a gente começa a pensar quantos funcionários dessa empresa devem ter perdido posição de trabalho por conta dessa nova tecnologia. E será que a pessoa que trabalhava na função, que era de receber ali o dinheiro, né, e receber o pagamento, ela está habilitada para trabalhar também com o desenvolvimento do software que criou esse recurso, ou não, na manutenção? Então, é discutir sociedade e trabalho. Finalmente, queria mostrar só 2 trabalhos que os nossos estudantes fizeram recentemente. A gente está até trabalhando neles agora. E uma coisa que eu gosto de conversar muito com eles é sobre o desenvolvimento sustentável, sobre os ODS. A gente consegue trazer outros professores para discutir com a gente. E eles querem, às vezes, fazer algum projeto que eles viram na internet. Eu não vejo problema nenhum. Desde o momento que eles repensem aquele projeto, eu falo, olha, você não precisa reinventar a roda, mas você pode pensar em novas maneiras de usar a roda. Então, assim, você não vai simplesmente copiar um projeto, mas você pode repensar aqui como utilizar esse projeto. Então, esse foi Automação e Inteligência Artificial, debatendo e promovendo... Eu tô atento, viu? E você consegue desligar? Ah, não. Essas tecnologias... Automação e inteligência artificial, debatendo e promovendo o desenvolvimento sustentável. Então, o projeto que a gente fez relacionava trabalho decente com indústria e inovação. Será que dá para ter trabalho decente com inovação ou não? E aí, um dos projetos que os estudantes fizeram, de 6º ano, eles quiseram fazer essa esteira seletiva, que eles viram na internet, mas eles precisavam repensar uma aplicação e os códigos da esteira e como é que poderia ser feito. Então, a gente começa discutindo o trabalho num tempo onde chega a automação, trabalho com as revoluções industriais. Foi muito potente ouvir deles assim, pontos de vista, linha de montagem. Alguém tinha visto na aula de estudos sociais
tinha estudado as revoluções industriais, alguém falou da linha de montagem de Fordismo, um aluno de 6º ano, uma graça. Então, não fica só na montagem do projeto, mas fica também numa discussão muito mais potente, onde eles vão para a sala de aula falar para a professora ou professor de estudos sociais que desenvolveram esse projeto. E o último é essa cancela inteligente, que eles tinham que investigar ali tecnologia em alguns países, aí aqui eles fizeram na cortadora laser, com Arduino, e fizeram uma cancela que era controlada por um modelo de inteligência artificial, que foi criado, gente, numa plataforma de no-code, que é o Google Teachable Machine, que reconhecia ali imagens, e essa cancela abria e fechava, e começaram a discutir também automação nos lugares mais simples, inclusive no condomínio deles, né, que às vezes vai usar automação para substituir um funcionário, e eles conseguem identificar, né, a tecnologia impactando talvez aquela pessoa que trabalhava e ele cumprimentava todos os dias e não trabalha mais lá. Então, sim, eu posso dizer que uma forma que a robótica educacional, como ela pode promover o desenvolvimento do educando, é sobre reflexão. Não é só sobre habilidades técnicas, é sobre colaboração, é sobre autonomia, é sobre criatividade, entender que a gente está vivendo já esse futuro tão esperado por Papert, por Dewey, por Piaget, por tantos pesquisadores que são do século passado, mas com uma visão no nosso tempo. Eu acho que é importante momentos como esse para a gente refletir sobre esses educadores. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Pode ir, Letícia. Obrigada. Okay. Boa tarde. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente vive também, né? Como o colega falou, robótica é muito mais. E hoje eu vou trazer um pouco da minha experiência na escola pública, né? Meu nome é Letícia, eu sou coordenadora pedagógica do 1º Ginásio Educacional Tecnológico. É o ginásio Elza Soares. O que é um JET? Né? O JET nada mais é do que uma resposta ao avanço tecnológico. Hoje, nós vimos tantos JETs passando na televisão, no rádio, falando que a escola do futuro é carioca. Mas como funciona de fato essa escola, né? Então, assim, o que é de fato uma escola tecnológica para o ensino fundamental? Os JETs são escolas que atendem ao ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2. E são escolas que atuam com o seguinte princípio: como que a gente deve promover a qualidade na educação, compreendendo a relevância da tecnologia que conversa e dialoga com o currículo. O JET ele é uma resposta sobre como que a gente pensa e repensa a educação para o futuro. O JET, ele traz, na verdade, esse princípio da gente entender que as nossas ações devem ser pautadas na curiosidade, devem ser pautadas na inovação. E como coordenadora pedagógica de um JET, e principalmente o primeiro, para uma escola de primeiro segmento, eu posso falar para vocês que, assim, são muitos os desafios da escola pública. Se hoje a gente entende que é uma medida necessária, nós também precisamos entender que quando se inicia um projeto com uma política pública dessa forma, nós também temos muitos desafios. E o grande desafio que a gente enfrenta na escola pública é a ausência de recursos. E por ser um projeto piloto, a gente ainda está caminhando, né? Essas descobertas que o chão da escola ele vai proporcionando para o professor. Quando a gente começa um projeto como esse, a gente precisa encontrar como que a gente faz isso, como que coloca em prática. E uma das nossas respostas foram encontradas no lixo, literalmente. Quando a gente pensa que os materiais, que a reciclagem, ela pode ser utilizada como uma forma da gente fazer a robótica acontecer. E é aí que surge o nosso projeto de robótica, que é conhecido como Projeto Gênios, que é um projeto de robótica sustentável a partir da reutilização dos nossos materiais, que são os nossos recursos mais próximos. Esse projeto ele traz uma consciência sustentável. E a partir daí, a gente começa com práticas que vão muito além da sala de aula.
Então, as crianças começam a ter contato, por exemplo, com sobras de materiais e vão dando um novo sentido para isso. Muitos projetos que nós desenvolvemos na escola é a partir da reutilização desses materiais. E aí, diante de uma prática como essa, onde a gente repensa a questão da sustentabilidade, da robótica, é preciso entender que a nossa robótica não tem como objetivo a criação de robôs, apesar de que nós temos um, né, que é o mascote da escola. Mas é a intenção de preparar para o futuro, para o uso da tecnologia de forma consciente. É entender que quando a gente traz a robótica para a escola, a gente tem o desenvolvimento da criatividade e de habilidades artísticas. É entender que o currículo, ele conversa e dialoga com a criança. Então, quando a gente promove a criação, a construção, por exemplo, como nós temos aqui as máquinas antigas e a gente construiu esse moinho nós aprendemos matemática, nós aprendemos arte, nós aprendemos ângulo. É o tipo de projeto que a gente vai desenvolvendo a partir de uma questão. Por exemplo, o nosso sinal de trânsito, ele foi desenvolvido porque na frente da nossa escola não tinha um semáforo. E aquilo fazia com que as crianças chegassem atrasadas quase todos os dias. E eu me perguntava o porquê disso. E elas falavam, nós levamos muito tempo para conseguir atravessar. E a partir dessa questão, a gente construiu o sinal. E como que ele é feito? Ele é feito com cano, ele é feito com caixa de papelão, ele é feito com tampinha de garrafa PET. E esses recursos, eles vão dialogando com aquilo que nós temos. É de acordo com a nossa proximidade. A partir de um projeto como esse, onde nós trazemos esse tipo de robótica, nós começamos a inserir as crianças em um ambiente elitizado. Um ambiente no qual elas não teriam contato. E além disso tudo, a gente começa a promover a cultura da sustentabilidade, que seria justamente você começar a repensar sobre os materiais e os recursos que estão próximos a você. E aí esse sinal de trânsito que foi criado a partir dessa questão das crianças se tornou um trabalho muito constante na nossa escola. Ele acabou até participando de um prêmio de boas práticas na rede, porque vinculava a questão social e trazia a necessidade de um produto. A partir dali, a gente aprendeu sobre a questão do tempo, sobre programação, e dentro das nossas condições, dentro do que é possível. E esse ganho ele não é medido. E aí, como acontece, na verdade, esses processos, né, de ensino e aprendizagem na escola? Como eu falei, nós também temos nosso mascote. Nosso mascote ele é o TED. O TED ele foi originado a partir de uma questão, de uma defasagem de aprendizagem em uma determinada turma. E aí essa defasagem em leitura e escrita, ela necessitou, na verdade, que a gente trabalhasse com um personagem. As crianças criaram esse personagem, nós montamos as histórias desse personagem. Esse personagem, ele depois foi automatizado e, como vocês podem ver, ele é feito com rolinho de papel higiênico, com caixa de leite, né? E a gente também utilizou alguns materiais como embalagens. E a pintura, a construção desse mascote, a automatização foi toda feita pelas crianças. Esse processo, esse personagem, ele, como vocês podem ver, ele passa ali pelo primeiro ano. Porém, ele foi criado no 4º ano. Então, a gente começa a perceber a necessidade de ter um personagem que perpassa por todos os anos da escola, no qual ele se torna ali vivo, ele mostra a sua utilidade, ele traz um conceito de alfabetização e uma necessidade da gente estar trazendo uma prática como essa para a escola. Esse personagem, ele também foi apresentado para o secretário de Educação de São Paulo, né? Ele se tornou um personagem muito famoso, as crianças gostam muito deles, toda vez que a gente recebe uma visita na escola, eles gostam de apresentar, que é para mostrar de fato o que eles constroem. Daí a necessidade desse pertencimento também. E não só o ganho que a robótica traz, no sentido de trazer o lado do currículo, mas também do lado social. Na nossa escola, nós criamos, né, a partir de uma questão que algumas crianças levantavam, que eles tinham visto a plataforma 360. Essa plataforma que a gente costuma ver em festa, né? E aí eles falam, nossa, tia, seria tão legal se a gente tivesse uma dessa na nossa escola. Só que para ter um projeto como esse,
como a gente pode ver, é um projeto que custa em torno de 4, 5 mil reais, é muito caro. Então, na frente da nossa escola, nós estava tendo uma obra e a gente reaproveitou essa madeira e, a partir da doação de alguns equipamentos, nós montamos uma plataforma 360. Essa plataforma 360, ela foi apresentada no dia da nossa festa. O interessante é a fala das crianças, porque eles disseram assim, é como se eu estivesse no shopping. Isso mexe com a gente, porque nós estamos falando de um local que as pessoas frequentam, todas as pessoas frequentam. Mas que pessoas são essas? Então, a gente fala do ganho social também. É importante repensar isso. A gente tem o ganho do currículo, a gente tem o ganho da oportunidade, porque o verdadeiro sentido da escola é de oportunizar essas experiências. Se hoje nós tivéssemos que fazer uma plataforma dessas, ela custaria em torno de R$ 158. Eu fiz mais ou menos a contabilidade, tá, gente? Para a gente poder ter uma noção. Porém, o valor dela é muito maior. E eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de vivência, que é o verdadeiro sentido da escola. Proporcionar vivências e experiências que sejam capazes de mudar e ampliar o olhar das crianças sobre aquilo que elas realmente desejam, né? Ou sobre aquilo que elas podem vir a desejar. Porque qual é o nosso lugar? Qual é o nosso lugar de fala? Qual é o lugar que nós ocupamos? E aí, nós temos alguns projetos, né, que são os projetos que são ligados, por exemplo, às profissões do futuro, que é o que vai dar origem à nossa feira, que é um projeto, essa feira ela é aberta à comunidade e demonstra, ela apresenta todos os trabalhos que são criados ao longo do período, ao longo do projeto. O nosso projeto de robótica, ele, por exemplo, ele construiu uma asa de neon. Como que seria isso? Hoje, a gente fala das profissões do futuro. Se antes nós tínhamos, por exemplo, letreiros e nós usávamos tinta, nós usávamos outros materiais, quando a gente traz o neon para as crianças e coloca para que elas montem, para que elas percebam como que pode ser utilizada essa experiência, nós estamos trabalhando com a criação. Esse é o sentido da robótica, a gente entender como o que pode ser criado. Que olhar é esse que a criança vem apresentando na escola e o que ela consegue ver além. E aí, esse projeto, essa construção, ela se dá todos os dias. Ela se dá por meio das experiências, ela se dá por meio dos professores, quando repensam as suas práticas, quando a gente pensa o que de fato nós podemos fazer. Então, a ideia de trazer uma escola que considere práticas pedagógicas, que considere a cultura maker, que considere o uso crítico da tecnologia, é justamente da gente começar a pensar qual é a função social de fato da escola. Que escola é essa que está formando para o futuro? E que práticas são essas? Elas dialogam, elas conversam com aquilo que a gente pensa? Como eu digo, todo professor, quando ele sai da faculdade, ele recebe o diploma e uma caixa de papelão, porque é o que a gente tem para a gente poder mudar, para a gente poder modificar. Então, que a gente comece realmente a repensar o que de fato nós estamos fazendo na sala de aula e como que as nossas práticas, elas interferem e elas modificam o olhar das nossas crianças. Aqui são as redes sociais, gente, do projeto e também da escola, tá? Eu queria agradecer a oportunidade de poder compartilhar um pouco do que a gente vem fazendo lá no nosso JET. Obrigada. Obrigada, professora. A gente inicia a mesa, né, falando de robótica, tecnologia, e a gente pensa robôs, e a gente vai falar sobre a maior engenharia que a gente tem, que é a nossa capacidade de criar, imaginar e simbolizar. Isso é essencialmente humano. Então, nessa aprendizagem negociada, isso é potencializado pelo papel do professor e do aluno e num ambiente colaborativo. Obrigada, tá, professor? Professor Tiago. Bom dia, boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Tiago Câmara. Eu preciso ficar necessariamente aqui? Eu preciso ficar necessariamente aqui não, né? Porque eu gosto de espaço. Bom, galera, boa tarde. Eu sou o Tiago Câmara. Eu atualmente não sou mais professor, né? Estou como analista de educação tecnológica, né? Dentro da gerência da Firjan SESI. E eu venho aqui compartilhar um pouquinho com vocês, né? O que a gente vem desenvolvendo, com a nossa experiência, o que também a gente espera para o futuro, né? A gente está vendo, né? Acho que é uma fala muito comum, né? Que para a gente já quebrar um paradigma, que é uma coisa que
A gente espera que a robótica ela seja uma solução pedagógica para os nossos problemas, e não. Quebra isso da nossa cabeça. Ela é só uma ferramenta. Ela é um meio, ela é um instrumento que vão nos ajudar, né? Eles vão nos ajudar para que a gente consiga chegar em algum ponto, tá? Então, eu venho falar um pouquinho aqui sobre o desenvolvimento de competências por meio da robótica educacional. Legal? E a primeira coisa que eu queria trazer é o porquê fazemos robótica, né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que já começar a botar o nosso pé no chão para saber em qual estrada a gente está caminhando. E se a gente fizer alguns levantamentos aí de mercado, né? Profissões do futuro, a gente tem especialista em inteligência artificial, sustentabilidade, analista de business intelligence, segurança de informação, engenharia de fintech, tudo isso são profissões, né? Destaco aqui em laranja, né, algumas profissões que são mais voltadas para a área de tecnologia, né? Tecnologia digital, porque tecnologia não é necessariamente só digital, inclusive as meninas do Maker estão falando isso muito bem lá, uma coisa que nós também da Feijão-SESI estamos propondo. E se a gente for pesquisando cada vez mais, a gente vai se assustar com algumas notícias do tipo 85% das profissões do mercado do futuro, né, ainda não existem, né? Como assim não existem, né? A gente fica um pouquinho nesse paradigma. E se a gente for projetar isso também ao longo dos anos, será que em 2030, se for um aluno nosso formado e nós projetarmos isso para trás, hoje, né, é o nosso aluno que está no 5º ano, né, do ensino fundamental. Então, quando a gente entra numa sala de aula, na verdade a gente está formando um aluno não necessariamente para o mercado, mas para o mundo. Então, a gente não vai focar na profissão, né, isso aí a gente vai deixar para as escolas de ensino profissionalizante, mas a gente precisa formar sujeitos que são pensadores, capazes de se adaptar em meio de tanta tecnologia que está avançando tão rápido. A gente está falando que tem já o ChatGPT, né, que é talvez aí não necessariamente a primeira, mas a mais conhecida, mas se a gente considerar ela a primeira, que foi o que mais chamou a atenção de todos, e olha só que zoom, que burburinho ela já está gerando. E a gente só está falando da primeira. Daqui a 5, 10 anos, como a gente vai fazer, né, com que esses alunos, porque eles já não vão estar mais na escola, mas eles são nossa responsabilidade quando eles saírem. A gente não forma o aluno para ele chegar até o 3º ano. A gente forma o aluno para que ele saia do 3º ano um ser capaz de viver em meio da sua sociedade. E aí, falando um pouquinho da robótica educacional, não vou entrar muito aqui, porque eu acho que o mestre Charles já tocou bastante a respeito desse assunto, né? Na verdade, a robótica ela bebe diretamente da fonte. Se existisse uma fonte, a robótica estaria ali, né, diretamente bebendo do Piaget e do Papert, que é o do construtivismo, né? Um asterisco aqui para o Simon Papert, que foi ele que fomentou ainda mais o uso da informática, né? Num ambiente que a informática só tinha chego nas universidades e em algumas empresas, né? Então, na escola, nem pensar. E o cara lá atrás, ele pensou... Desculpa chamar ele de cara, mas só o jeito. O cara lá atrás, ele pensou, caramba, quem não beber dessa fonte, daqui a algum tempo vai estar fadado a entre aspas, né? Não está condizente com a sociedade. E aí a união, né, desse construtivismo e da tecnologia que a gente tem hoje é o que faz a robótica ser isso que salta tanto aos olhos dos nossos alunos. Por isso que eu coloquei esse motivacional aí, porque o aluno, quando ele olha aqui, fala, caramba, eu vou trabalhar com robô, né? Os olhos deles brilham quando a gente está fazendo isso. Por isso que eu botei esse robozinho com a anteninha, né? A anteninha do robô é onde representa a conectividade, né? Ele se conecta com essa não é uma metodologia, mas com essa ferramenta que auxilia, né, ele a transpor aquilo do dia a dia que ele tá fazendo. E aí eu abro um parênteses enorme da minha vida pessoal de um trauma que eu passei na minha infância, que quando a gente está no ensino infantil lá, na minha época chamava jardim de infância, né? No ensino infantil, e a gente tem aprendizado através do quê? Você mexe com massinha, você aprende a letra pintando ela, você aprende a letra circulando ela, você tem uma pedagogia completamente ativa. Você está fazendo o aluno ele interagir ali com alguma coisa, com ferramenta, e aí o professor media. Os professores de educação infantil, principalmente, são os que, eu bato palmas para eles, que eles são realmente diferenciados. E aí eu passei da minha alfabetização
dos meus 5 aninhos para os 6 anos lá no primeiro, na minha época, a primeira série. Quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que falaram para mim foi o seguinte: no parquinho vocês não podem entrar mais. Eu, como assim? Como assim no parquinho eu não posso entrar mais? Ano passado, até dezembro, eu brincava, por que agora eu não posso mais? E aí a escola passou a ser uma coisa muito mais baseada em conteúdo do que no desenvolvimento. E isso, ó, pra você ver, tem uma ideia. Isso foi na minha primeira série, eu tinha 6 anos. Até hoje eu lembro disso. Então, se a gente fala que a emoção é uma das 3 formas de aprender, que nós realmente aprendemos, é o que é necessário para nós vivermos, né? Vivermos os traumas positivos e os traumas negativos, né? Os momentos positivos, a emoção, né? Já está mais do que provado isso, a gente pode pesquisar, que a emoção a gente grava as coisas através da emoção. E, desculpa, eu olhei para o rapaz. A gente grava as coisas através da emoção. E se a gente tira essa emoção de dentro da sala de aula, a gente está tolhindo o aluno dele continuar a se desenvolver. E aí eu convido vocês a ter uma visão um pouquinho do outro lado da moeda. A gente fala que a gente quer trazer a tecnologia para dentro da educação, mas e se nós olharmos para o lado da tecnologia para ver como que ela pode ajudar a gente na educação? Vamos tentar olhar para o outro lado. E aí eu trouxe aqui um modelo de programação que, quando você chega para um programador, né, alguém que é realmente dessa área, ele tenta desenvolver alguma coisa, ele começa a estruturar a cabeça dele baseado nesses 4 modelos. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar entender o problema que ele precisa resolver. Que programa sem problema, para ele não é nada, né? Então, no problema, ele começa a fazer o quê? Pesquisar, contextualizar, discutir com pares, né? Ele vai começar a perguntar, porque muitas vezes ele está atendendo uma coisa de outra área, ele não está atendendo nada da área dele. Ele começa a interpretar, pesquisar, questionar, até ele começar, a partir desse momento que ele conseguiu entender esse problema, ele começa a estruturar como que ele pode resolver aquele problema, a lógica. É aí que entra o pensamento dele em ação, a experiência dele, aquilo que ele conseguiu coletar ali quando ele começou a compreender o problema e trabalhar com hipóteses, opiniões, sequenciamento de ideias, até ter uma proposta fechada de algo que aí sim ele consegue desenvolver. Então, se ele não entendeu o problema lá atrás, a lógica dele com certeza vai sair um pouco errada. E aí isso vai se traduzir na programação, que aí é a linguagem, a abordagem e, enfim, a prototipagem daquele problema que ele está tentando solucionar. E essa programação, né, assim que ele estiver finalizado, falou: caramba, fechei minha programação, o que eu faço agora? Vou depurar. A depuração dentro da programação não é nada mais do que você testar, validar se aquilo que você pensou e construiu está atendendo aquele objetivo, aquele problema lá inicial. E aí, muitas das vezes, isso não é uma vez, ele precisa passar por uma reestruturação. Ele precisa dar alguns passos para trás um pouquinho para ver se ele realmente conseguiu entender o problema. Então, às vezes, ele volta só na programação, porque ele pode ter errado alguma coisa. Às vezes, ele volta na lógica, porque ele precisa construir algo um pouquinho melhor. Mas, muitas das vezes, onde a gente tem que voltar é exatamente no problema para tentar entendê-lo melhor. E esse é um fluxo de solução de problemas. Saindo um pouquinho lá do lado técnico, voltando um pouquinho agora para o lado das dimensões do conhecimento, isso é o que nós, da Firjan Senai, a gente aborda, que é o que a gente realmente quer desenvolver, onde a gente trabalha com 4 dimensões, sendo design, o pensamento computacional, o letramento digital e a iniciação científica. Qual a competência do designer que a gente precisa desenvolver dentro dos nossos alunos? Implementar melhoria e solução disruptiva projetada para as necessidades e oportunidades identificadas em vários contextos por meio da manipulação de material diversificado, físico ou real. Tá? E aí no design, se a gente parar para pensar, é esse lado curioso, esse lado aguçado, esse lado de conseguir construir alguma coisa com as mãos, mas a gente também pode focar no design do pensamento daquele aluno. Como que ele pensou, como que ele estruturou aquele pensamento e formou esse desenho capaz de solucionar o problema dele. Na iniciação científica, que é algo muito conhecido, né, a competência que a gente tenta trabalhar é compartilhar descobertas ao buscar soluções para situações, problemas por meio da investigação científica. Então é nesse momento onde o aluno ele começa a estruturar, a pesquisar, levantar dados. Isso é uma habilidade que eu acho que todos, né, precisam, independente de sua profissão, interpretar esses dados, levantar esses dados, saber qual é o melhor que a gente está desenvolvendo.
E o pensamento computacional, acho que talvez seja o mais evidente de todos, né? Quando a gente fala da programação, quando a gente fala da robótica, logo nossa mente ela foca para esse ponto, né? Que é responder um problema, transformando, independentemente do seu grau de complexidade, em um possível de ser resolvido por meio da linguagem computacional. O pensamento computacional, ele não é a linguagem propriamente dita. Ih, me deu 3 minutos, sério? Ele não é necessariamente a linguagem que você está trabalhando, mas sim como o seu aluno raciocina para conseguir desenvolver aquele problema. E o letramento digital, que para mim, sem dúvidas, é o mais importante, é a competência que a gente vai trabalhar no aluno dele conseguir... ela está ali muito do início no final daquele modelo que a gente trabalhou e... Caraca, eu estou preocupado com o tempo, desculpa, gente. Ele está muito ali no início e no final, que é justamente onde esse aluno vai buscar essas fontes, se aquela fonte é uma fonte verídica, e no final, quando ele vai apresentar aquilo, qual é a melhor maneira dele apresentar a solução dele? É por meio de um protótipo, é por meio de uma apresentação, é por meio... E como que a gente consegue trabalhar em cima disso? Então, se a gente pegar esses 4 modelos de dimensões e cruzarmos com as informações que a gente conversou lá no início sobre um fluxo de solução de problemas, a gente constrói as caixinhas mais ou menos passando por esses determinados pontos, tá? É claro que uma caixinha pode esticar, outra pode voltar, né? A gente tem isso vai muito da ideia do projeto propriamente dito, né? Talvez a iniciação científica ela também volte lá na depuração, né? Talvez a gente possa colocar um 5º elemento aí, que é a aplicação. E depois de todo esse desenvolvimento, passando por aquela solução inicial, a gente pode elencar algumas habilidades que são desenvolvidas, né? Separando ela praticamente em 3 partes. No indivíduo, né? No ser ali, no aluno, no coletivo e também do lado tecnológico. No individual, a gente pode destacar aqui como proatividade, né? O aluno ele começa a tomar para si a responsabilidade de fazer alguma coisa. Vamos fazer isso daqui? Bora, professor. Né? A resiliência, então ele vai testar, ele vai errar, ele vai acertar, na verdade até ele acertar, né? A criatividade, sim, que é muito evidente, a disciplina e o pensamento crítico. No coletivo a gente está trabalhando, né, o trabalho em equipe, que eu acho que é o core da robótica, né? Você conseguir colocar os alunos para pensar junto, né? E trabalhar com eles. Consequentemente, você está trabalhando na comunicação, a forma deles se expressar ali, né? No meio de um espaço coletivo. A liderança e o respeito que vão atrelar ali, vão caminhar juntos também, né? Você tem o papel do líder, mas você também tem que ter o papel de saber escutar aquilo que o seu colega está falando. E aí a gente volta aqui no trabalho em pares, né? Os recursos educacionais, eu não quero citar nomes, mas eu gosto de separar eles em 3 vieses, né? O sem código, o com código e a desplugada. Mas eu acho que o mais importante das 3 é a desplugada, porque não necessariamente a gente está formando programadores, né? Da mesma forma que a gente aprendeu a escrever lá atrás, não nos torna escritores. Então, se o aluno... o foco da programação dentro ali do ensino médio, né? Do ensino fundamental, não é torná-lo programador, mas conseguir fazer com que ele dialogue também com essa nova linguagem. E quais são os desafios da educação? São 3 que todos nós já citamos aqui bastante, né? A metodologia e o recurso e a formação. Né? Metodologia, porque robótica sem contexto não é nada. Se você não faz, né? Se você simplesmente monta robô e não associa aquilo com as áreas de conhecimento que aquele aluno está desenvolvendo, ela não serve para nada, ela é uma ferramenta. Né? Ela está aqui para poder auxiliar o professor na maneira de como chegar naquele objetivo, de como desenvolver aquelas competências. O recurso, e isso é cabível dependendo dos anos, do nível, né, de ensino que a gente está trabalhando, dependendo do investimento da escola, e dependendo de tudo isso, o recurso a gente pode voltar. Opa, volta. Recurso aí, foram alguns recursos citados, e o principal de todos, né, por último, mas não menos importante, a formação, a capacitação dos nossos professores. Quando o professor ele chega na escola e falam assim para ele, você vai trabalhar com robótica educacional, ele vai falar, como? Como é que eu desenvolvo? Como é que eu faço? O que eu tenho? Qual é a proposta? Ele começa, porque não é uma formação que a gente recebe na nossa graduação. Acaba passando isso... Quando você chega realmente para trabalhar, vão te cobrar para que você insira a tecnologia na sala de aula. E aí, o que eu faço? Eu não trabalhei com tecnologia lá na minha graduação. Né? E, para finalizar, né, torneios de robótica, que eu acho que é o que mais chama a atenção dos alunos, né, que salta brilho nos olhos deles. Né? Nós
Feijão César, somos operadores da FLL, que é a First Lego League. A gente está com o tema aí da First in Show, né, que é o Masterpiece, a obra de arte. Acho que é um tema que muito legal de ser debatido, é como a arte ela anda com a tecnologia e como a tecnologia pode ajudar a arte. E ele tem 4 pilares, que é o design do robô, o desafio do robô, Core Values e o projeto de inovação, que são os pilares que, se a gente parar para analisar um pouquinho, mas é claro que não dá tempo agora, eles dialogam diretamente com as dimensões do conhecimento que a gente acabou de citar. Tá legal? Pessoal, muito obrigado. Voltar um pouquinho. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre Repensando a Educação, Robótica Educacional, projeto STEAM do século XXI. Sou professora e coordenadora da escola do Colégio Franco-Brasileiro e é um prazer estar aqui com vocês, dividindo a minha experiência. Tá? Vou começar com vocês falando um pouquinho sobre o que é a robótica educacional. Então, robótica educacional é uma aula prática, onde você constrói protótipos que podem ser controláveis, podem ser autônomos, onde esse aluno vai aplicar na prática esse conhecimento, esse conceito aprendido. E esse conhecimento ele tem mais significado para o aluno quando ele consegue resolver problemas do dia a dia, né, que aí ele consegue ter um significado para ele. Mas a gente diz que robótica é mais do que isso. Eu participo do torneio de robótica, como o Thiago acabou de falar, e no torneio de robótica a gente diz que robótica é muito mais que robô. E por que robótica é muito mais que robô? Porque robótica ela desenvolve habilidades socioemocionais. Porque em uma aula de robótica, eu consigo fazer o meu trabalho em equipe, eu consigo trabalhar a cooperação, eu consigo trabalhar o momento de escuta, e aí esse poder de escuta, ele acaba auxiliando essa comunicação eficaz. Eu consigo também proporcionar projetos que vão trazer essa resolução de problemas, que vão favorecer a empatia e a colaboração. E com isso, ele consegue gerenciar essas emoções, lidar com esse entusiasmo e com as frustrações, porque em momentos os projetos podem dar certo, em momentos eles podem, se perder no meio do caminho. E também em relação ao grupo. Momentos o grupo está lá fluindo muito bem, em no momento os grupos estão ali no desentendimento. Então eu digo geralmente que a robótica ela é muito mais que robô, porque ela é um tripé, onde eu consigo visualizar o cognitivo, o social e o emocional. Mas é um desafio muito grande dentro de uma instituição colocar a robótica no currículo. A gente sabe, ainda mais num currículo que já está pronto. Então, ajustar o currículo, para a gente ter uma robótica que ela seja mais energética, mais sinérgica, é muito difícil. Então, tem que ter um olhar muito cuidadoso, um objetivo curricular, o que a escola quer, para que isso seja inserido e a gente consiga aproveitar ao máximo o que a robótica pode oferecer. Da mesma forma, em relação ao tempo e ao recurso, porque também, para a gente aplicar a robótica dentro da instituição, a gente requer de tempo. E a grade curricular, ela é justa. Então, fica sempre esse dilema. Quantos tempos na semana? É um tempo, são 2 tempos, é de 15 em 15. Então, precisa-se ter um olhar atento entre a gestão e o corpo docente para que isso seja mediado de uma forma em que a robótica possa realmente ser inserido e aproveitar o máximo que ela consegue
externar para os alunos. O treinamento para o docente é essencial, não preciso nem aqui falar sobre isso, mas eu trago aqui um olhar no sentido de que não é só esse treinamento para as pessoas, os professores que vão aplicar a robótica, e sim o corpo docente como um todo. Se você não verticalizar a robótica dentro da sua instituição, você não vai abraçá-la. Então, todo o corpo docente precisa entender o que realmente ela consegue extrair dali para poder fazer um trabalho interdisciplinar. Eu não consigo fazer um trabalho interdisciplinar se eu não sei o que a robótica pode me oferecer. Não só a robótica, como a tecnologia no modo geral. Então, eu preciso entender o que eu posso dali tirar, e aí sim eu consigo trabalhar e percorrer entre as disciplinas, inclusive na questão da avaliação. Mas aí vem uma pergunta. Eu consegui lá colocar o currículo dentro, né, da minha instituição, mas como é que eu vou engajar os alunos ao ensino da robótica alinhada a um projeto? E aí a gente vai trabalhar com o projeto interdisciplinar. Ele acaba tendo um olhar muito diretamente com as habilidades e as competências que eles trazem. Então, quando você trabalha com essa questão interdisciplinar, isso aproxima o olhar. Aproxima ele dessa questão das habilidades que ele já tem. Abre um leque de opções e fica muito mais fácil de promover o protagonismo do aluno. E ele passa a ser o autor do seu próprio conhecimento, né? Ele acaba escolhendo projetos que têm significado para ele, porque ele acaba olhando para o lado e percebendo qual é a dor do outro, e aí aquilo tem um significado, e aí os projetos acabam, né, fazendo mais sentido para ele. Se faz sentido para ele, ele acaba trabalhando a cooperação e o colaborativo. Então, assim, quando a gente tem, né, para engajar um trabalho, projeto interdisciplinar, o protagonismo do aluno, a colaboração e projetos que vão envolver, né, projetos do mundo real, a gente acaba engajando o aluno porque ele se sente, naquele momento, vivo naquele projeto. Alguns materiais, né, tem inúmeros materiais que a gente trabalha. Eu estou trazendo uma realidade da nossa escola. A gente trabalha com alguns materiais, mas tem infinitas possibilidades de projetos que a gente pode trazer. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, como Lego, Microbit, Arduino, materiais recicláveis, Meki. Isso fica muito aberto aos projetos que vão surgindo ao longo do caminho. Vamos para os exemplos práticos. Antes de mostrar eles, eu vou contextualizar um pouquinho como funciona, né, dentro da escola. Os projetos, eles funcionam durante o ano. Então, eu não trabalho o projeto a cada bimestre ou a cada trimestre, não. É um projeto anual. É um projeto que ele tem toda uma questão que vai envolver a interdisciplinaridade e um projeto de pesquisa. Então, eles não vão montar por montar. Tem toda uma pesquisa em cima envolvendo uma problemática do mundo real, que ele vai se identificar naquele momento, vai ter um significado para ele pesquisar sobre aquilo e desenvolver aquilo. Então, por isso que acontece ao longo do ano. Cada projeto eu vou explicando para vocês poderem entender melhor. Então, aqui. Esse projeto, o tema dele era empatia. Foi inspirado no filme Operação Big Heroes. Ele tem integração com biologia e robótica. Então, ao longo do ano, junto com o professor de biologia, as alunas, elas resolveram, um grupo, né, de meninas, inclusive, resolveram trabalhar a depressão. Então, ao longo, né, desse ano, uns 2, 3 meses, mais ou menos, elas começaram toda essa revisão literária. Então, elas pesquisaram junto com o professor, né, entenderam o que era, fizeram um projeto escrito para entender, para depois tentar ver qual seria a melhor solução
para amenizar isso que elas entendiam naquele momento que estava dentro do escopo de problemáticas que elas tinham escolhido. E aí, no final, elas resolveram, né, pegar um boneco que elas já tinham, que era esse boneco do filme, e desenvolveram um sisteminha, né, que tinha um sonzinho, né, que tinha uma caixinha de som, gravaram frases motivacionais, e aí você, né, tinha um botãozinho lá atrás, você ligava o botão e ele repetia essas frases. Um projeto muito simples, mas que tinha tinha muito significado. Por isso que o projeto durou o ano inteiro, porque é um projeto que vai, que volta, dá certo, vem, e às vezes ao longo desse caminho elas podem perceber que não é aquilo, e elas podem voltar atrás, né? Um outro projeto que também tem um tema empatia, já é integrado com música, né? Eles desenvolveram um colete para deficientes auditivos que vibrava de acordo com a música. Um projeto também super simples. A gente usou aqui a plaquinha Microbit com sensor, né, de vibração, né? Então toca a música, o sensor vibra, né? Eles ficaram realmente super empolgados. Eles agora querem aumentar, colocar mais sensores, então percebam que não é um projeto que para, ele é um projeto que acaba sendo contínuo, e você engaja o aluno porque ele acaba se descobrindo, né, protagonista naquele momento de criação, é um projeto dele, que ele criou, que ele pensou, né? Então eles acabam percebendo que essas ideias elas podem ser aprimoradas o tempo todo. Então, está encerrado nesse ano esse projeto, mas futuramente, para o ano que vem, eles querem aprimorar. Um outro projeto que a gente trabalhou esse ano, com o tema Por Dentro das Diferenças, foi trabalhado Geografia e Robótica. Então, foi um projeto que mudou bastante, né? Começou de uma forma e ele acabou, está acabando, né? Que ainda não terminou, chegando a um outro formato. Começou com bússola, e aí, com a pesquisa com o professor de geografia, eles foram para GPS, e aí, nesse meio do caminho, eles resolveram fazer um colar, né, para os deficientes visuais, para detectar objetos. Depois eles foram fazer uma visita a uma instituição, conversaram com as pessoas que realmente precisariam usar isso que eles estavam criando, entenderam que não ia dar certo, aí resolveram fazer uma pulseira, e aí na pulseira também não dava certo o que eles estavam querendo fazer, e agora eles estão fazendo um mecanismozinho que eles querem botar na bengala. Então, eu abri, tem uma caixinha, né? Eu abri só para tirar foto. Então, percebam que eles entendem nesse processo, né? Que dura o ano inteiro, que a robótica, ela não é o fim, ela é o meio. Nessa construção toda, de ir e voltar o tempo todo, e não tem importância, né, se o projeto dá certo ou não. Às vezes, no final, a apresentação do aluno não é um protótipo desse, são desenhos, projeções, porque às vezes a gente não tem material para comprar tudo que eles idealizam, e tudo bem, porque a gente entende também que é o processo desse aprendizado, de fazer um projeto de pesquisa, deles idealizarem e deles tentarem criar inovações para ajudar a dor do outro, é a parte importante desse processo. Então, fica claro isso durante o ano para o aluno, então não tem essa frustração de falar, o meu projeto não deu certo. E sim, a gente foi para um caminho ou outro, e no final a gente vai mudando isso conforme a necessidade ocorra. E aí a gente tem também um outro projeto, que é a integração com biologia. Eles desenvolveram um sistema de alerta para incêndio para as pessoas com deficiência auditiva, né? Você vê que é uma caixa de sapato, né? Dentro tem uma plaquinha de Arduino, que tem um sensor de gás e uma lâmpada. Também super simples. Já não está mais assim também, ele já está passando por uma nova mudança.
Ele tem agora um sensor de som, de alarme, porque eles entenderam que o impacto maior que eles poderiam ter botando esse sinal sonoro era alcançar mais pessoas, né? Porque tem pessoas que esquecem o gás aceso mesmo, tem problemas às vezes com o gás escapole, então por que ficar só em um grupo e não expandir? Então eles acrescentaram esse sinal sonoro e agora eles querem fazer pequenininho. Para quê? Para botar perto de cozinha, para botar, né, perto de alguns locais que possam ter. Então, volto a falar, cada vez que eles vão terminando um projeto, eles percebem que o projeto não tem fim. Que cada vez a gente pode melhorar, e melhorar, sim, a qualidade da vida da pessoa. E aí, sim, a gente consegue engajar esses alunos nos projetos de robótica. Eles conseguem se entender parte dessa sociedade que está fazendo algo que possa melhorar. O projeto pode sair ou não dali, pode ficar ali. A gente pode, às vezes, a gente consegue botar em prática, às vezes não, fica ali na escola, às vezes leva para casa, enfim. Mas o importante é todo o movimento que a gente faz para que ele entenda que um projeto de pesquisa passa por todas essas etapas. Eu acabei certinho, ó, tempo esgotado, viu? Isso foi muito treino. Eu queria agradecer a oportunidade, né, da Fijam, do Colégio Franco, né, que desde 2009, né, a gente tem robótica educacional implementada dentro da grade curricular, desde a primeira gestão, que foi com a diretora Celuta, que sempre acreditou no nosso trabalho, e agora a nova gestão, que é com o diretor Elcio, que continua investindo e acreditando na robótica. Muito obrigada. Acho que foi potente, né? Tanta discussão boa, tantas ideias, e falaram muito aqui sobre o protagonismo do aluno. Eu estava aqui pensando, e a gente fala muito sobre o protagonismo do aluno. E a gente fala, nossa, mas eu, professor, não consigo não enxergar o protagonismo desse professor também. Só que é um protagonismo diferente daquele que estávamos acostumados, né? Que é um professor distante do aluno. Porque é um protagonismo negociado, dialógico, é um professor que compreende a forma que o aluno aprende, é um professor que vai por inteiro para a sala de aula. Então, ele não faz igual a imagem, né, que o Charles trouxe, né? Ele não coloca o livro dentro da cabeça do aluno, mas ele entende que ali dentro tem um universo, e que aquele universo vai se comunicar com o universo dele. Né, e a gente vai chegar ali numa aprendizagem que ela é negociada. E me lembrou também muito do Vasco Moreto, que ele fala do significado e sentido. Porque se é negociada, ele vai estar falando sobre o significado das coisas, sobre aquilo que é compartilhado, mas ao mesmo tempo também vai perceber os sentidos que as pessoas dão àquelas coisas. Então, nossa, muito obrigada pela fala de todos vocês. E agora a gente vai abrir para as perguntas. Né? Para o momento, já temos mão. Oh, gente, calma. Temos tempo. Vou fazer igual aluno aqui agora. Pergunta fácil, hein, professor? Pergunta fácil. Oi, sim. Boa tarde. Eu me chamo Júlia. Eu sou da Secretaria de Educação, sou coordenadora de formação. E eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu tinha feito uma opção por estar em outra mesa. E estar aqui realmente me fez e me abriu muita coisa. Minha cabeça está realmente fervilhando para o lado bom. Eu voltei há uns 20 anos atrás, quando eu lecionava para crianças. E um aluno na época, 3ª série do ensino fundamental, me voltou ontem, né, essa lembrança, quando ele me perguntou sobre a civilização celta. E aí eu falei assim, nossa, eu lembrei a minha infância, quando eu perguntei ao meu professor lá atrás sobre a Aedes aegypti, quando ninguém sabia sobre o Aedes aegypti. E a gente vai vivendo esse movimento de transformações,
né? E não faz muito tempo a gente usava disquete, não faz muito tempo a gente ficava com medo de usar um pendrive porque poderia apagar e deletar os nossos arquivos. E quando a gente vê esse momento, né, que está sendo proporcionado ligado à parte da robótica, eu confesso que eu tinha medo de robótica. Essa coisa do nome me assustava, né? Então, quando eu fui para a formação, eu procurei justamente estudar, porque não, né, faz parte desse contexto. Junto comigo, eu tenho uma equipe de 4 pessoas que trabalham junto comigo, mas junto comigo, descentralizadamente, eu tenho 66 professores formadores espalhados pelo Estado. E a gente procura estar sempre realmente realizando formações em serviço e também tentando contribuir para a ponta. E a minha dúvida para vocês é o que vocês trouxeram de desconstrução, né, que é o que eu compreendo enquanto coordenadora de formação. Essa desconstrução para o professor, não vou dizer assim, né, qual o insight, qual o objetivo, mas quem puder falar sobre como a gente desconstrói dentro dessa linha cronológica que eu falei, né? Lá atrás o Aedes aegypti, civilização celta, disquete, pendrive, e hoje a gente está na robótica. Como que a gente consegue tentar quebrar essa linha de falar, olha só, professor, vamos chegar junto porque o nosso aluno ele já está anos-luz na nossa frente. Posso? Todo mundo está querendo falar, né? Pode. Boa tarde. É Tiago, novamente. Muito interessante essa sua pergunta, porque eu acho que, ainda bem que minha gerente está aqui, que se eu conseguir responder essa pergunta, eu vou ganhar uma promoção. Mas o que eu tenho a ofertar aqui, né, como uma possibilidade, na verdade, é que esse receio, né, primeiro que o professor ele tem um pouco do receio de falar, caramba, eu preciso aprender a programar, eu preciso aprender... Né? Eu acho que a principal preocupação dele é a programação, talvez. Né? Aí acho que talvez a gente tenha que chegar para ele e mostrar que a robótica, como eu mostrei, a programação é a terceira etapa. Se você quiser prototipar alguma coisa, é muito mais importante, ou seja, você só vai conseguir acertar a terceira etapa se você conseguir passar pelas 2 primeiras. Então, se você conseguir contextualizar a tecnologia com a sua disciplina, a sua matéria, a sua área de conhecimento, né, conseguir fazer esse link, e aí sim você, em algum momento, você vai querer fazer esse robô. Né, que o robô não necessariamente precisa ser algo que anda, né, como a Rosângela trouxe aqui para a gente, um material que vibra de acordo com a frequência de uma música, pode ser um robô. É uma tecnologia digital que está sendo aplicada ali para poder atender um problema, né? Conseguir fazer com que pessoas surdas sintam um pouco a música também, né? Porque para mim esse projeto é muito da hora. Não, mas é só um asterisco aqui, um parênteses aqui. Então, o que a gente está tentando propor para o professor é o que a gente quer que o professor proponha para o aluno também. Quando a gente fala para o aluno que ele tem que aprender, não, mas que a gente tenta ensinar alguma coisa, a gente também tem que provocar no aluno essa vontade de entender aquilo que ele está fazendo, que ele tem um propósito, que ele tem tudo. E a robótica para o professor é a mesma coisa. Então o professor ele precisa se desconstruir, abrir a mente dele um pouquinho e tentar ingressar a tecnologia para ele, para que consiga chegar até o aluno. Na verdade, se você perguntar para qualquer pessoa da área de programação, elas têm uma área específica, elas não sabem programar tudo, elas não sabem todas as linguagens, isso é um universo e não adianta, ninguém sabe. Então não se preocupe. O que a gente quer propor na escola? Que o aluno erre. Que o aluno ele aprende pelo sim, mas também ele aprende pelo não. A gente quer que ele erre. Então vamos nos permitir, professores, também de errar. Vamos errar para poder aprender. Né? Que é o que a gente fazia lá no jardim de infância, na minha época, jardim de infância, hoje em dia o ensino infantil, que a gente quer que o aluno ele tente botar alguma coisa de massinha empilhada que caia e ele tente de novo e ele tenha resiliência ali trabalhando. Então, para os professores que querem começar nesse construtivismo, nesse ensino baseado em projetos, que ele se permita errar inicialmente.
né? E que é a parte principal, é o começo. A primeira caminhada uma vez eu estava conversando com o professor, de cara, toda hora eu tô. Uma vez eu estava conversando com desculpa, gente. Estava conversando com o professor e ele falando, cara, mas eu só estou começando a fazer a coisa de robótica. Eu falei, que maravilha. Então você já está fazendo. Se você deu o primeiro passo, o segundo é muito mais fácil. Começar é a parte mais difícil, mas depois deixa os alunos, uma hora os alunos vão tomar tão à frente das coisas que o professor ele vai começar a se afastar, ainda com um olhar de supervisão, vai começar a se afastar e aí vai começar, vou deixar um pouquinho o pessoal falar, desculpa. Não, alô? Vou só completar. Alô? Vou só completar o Thiago. Eu acho que a palavra-chave é o protagonismo mesmo. A partir do momento que você deixa o aluno tomar, né, a frente, ser protagonista daquilo, vai fluir do mesmo jeito. E aí permitir-se, não é o erro, é o novo. Então, não tem, você vai perguntar, né? Ninguém larga a mão de ninguém. Você vai perguntar ao colega do lado, não sei fazer isso, você pode me ajudar? Você vai entrar na internet e vai ver, não sei programar isso. Vou pesquisar. Obviamente, nem todos aqueles projetos eu sei. É pesquisa mesmo, vou lá, deixa eu ver como é que faz isso. Então, é isso, mas é o aluno que tem que tomar a frente. É ele que tem que apresentar o projeto para mim, não sou eu que tenho que apresentar para ele. Entendeu? Então, é ele que tem que pesquisar. Por isso que o projeto dura 1 ano, porque ele tem que pesquisar e ele que tem que me apresentar. Quando você faz isso, você tira das suas costas essa responsabilidade, né? Então, acho que é meio por aí. E também é importante a gente entender, né, como vocês bem colocaram, a necessidade da pedagogia da escuta. Porque a gente fala tanto da questão, né, de escutar o aluno, mas e o professor? Quem está ouvindo o professor? Quem, de fato, está percebendo? Porque aquele profissional, ele quer colocar em prática também. Sabe? Quando a gente chega em sala de aula, a gente quer uma aula que a gente perceba que os alunos estão felizes. A gente necessita disso. Ninguém escolheu a profissão se não fosse por essa necessidade de sentir essa satisfação. E essa satisfação se dá quando a gente arrisca, quando a gente tenta novas possibilidades. Então, pensar na robótica, quando o professor ele se coloca assim, olha, eu quero pelo menos tentar isso, quando começa a pensar o fora da caixa, o quanto é importante isso, a gente percebe que realmente o profissional está querendo mais. E o coordenador pedagógico ele tem uma função de propiciar essa formação continuada, de indicar realmente cursos, né, que podem melhorar, que podem auxiliar e, principalmente, fazer com que o professor entenda que ele está sendo escutado e que o aluno ele pode direcionar esse trabalho, porque é a partir dele que vai surgir, mas precisa estar aberto a isso. Não, eu acho que o olhar de quem está na gestão é muito importante, sabe, de identificar o educador que gosta, quer, não tem que ser uma obrigação, sabe? O professor já tem tanta coisa para fazer, né? Carga horária apertada, às vezes não tem tempo de planejamento, então também precisa ser algo que ele esteja interessado e que ele entenda também que vai ser para a sua própria formação. Então, o olhar do gestor é fundamental. Eu ajudo a coordenar um projeto no município de Tanguá, que é um município de 30 mil habitantes, e a coordenadora do Ensino Fundamental 2, eu acho muito bacana quando eu converso com ela, a professora Letícia, também. E ela fala, né, desse cuidado que ela tem de identificar aqueles educadores que, para a área, por exemplo, de robótica, vão ter mais afinidade. Porque vão ter outros com outras afinidades, não é porque todo mundo virou uma buzzword, todo mundo fala agora de robótica, IA e tal, né? Então, não é exatamente. Cada um vai ter um gosto, né? E o gestor, às vezes, vai identificar, às vezes, o próprio educador não se enxerga, mas o gestor, às vezes, enxerga nele esse potencial. Eu sou fruto de alguém que me olhou há 10 anos atrás e falou, você leva jeito. E eu fui atrás, né, e já com 40 anos, entregando minha idade há 10 anos atrás. Então, minha virada de chave, já num momento que talvez eu estivesse pensando assim, não, já dou aula há tantos anos, agora não vou fazer mais nada de novo. Isso foi tão importante para mim, sabe? Então, isso me levou a outras conquistas. Então, é importante também que o educador ele entenda que isso também vai proporcionar crescimento para ele. Mas, para isso, tem que ter alguém que olhe para ele. E nós, como professores, a gente olha para os nossos gestores, eu olho sempre com muito respeito, sabe? Eu gosto muito de ter alguém que está acima, dando as coordenadas, porque tem uma visão de cima, vendo todo. Às vezes, o professor tem, mano, e fala, não, eu quero fazer porque eu quero. E, às vezes,
né? Então, o gestor que tem essa sensibilidade, ele vai dizer, é o momento, não é, mas precisa investir. Né? E são relações humanas, né? Então, esse investimento na pessoa é fundamental. Por isso, quando ele está afim, o investimento em formação é crucial para que esse educador possa avançar nessa área. Dá tempo para mais uma? Oi. Meu nome é Renata, eu sou surda, eu sou pedagoga e eu estou muito feliz com a apresentação de vocês. Vocês são realmente mostrando um modelo de educação, trabalho para deficiente auditivo, que está sendo a mochila vibratória. Nossa, isso é muito emocionante e é importante que as pessoas vejam isso, porque, por exemplo, dentro da escola... E que todas as escolas façam isso, né? De todas as regiões, que mostrem como que a robótica pode ajudar na acessibilidade, como o ser visual é muito bom e a tecnologia ajuda isso. No passado, quando eu era pequena, eu não tive esse tipo de acessibilidade, eu não tive nada disso. E agora sim nós temos acessibilidade. Eu trabalho dentro de uma escola particular, que nós temos todos esses materiais robóticos aí que nos auxiliam. E assim, para a gente sentir a música nos locais, essa acessibilidade é um direito do deficiente, né? E mostrando o que é isso que está acontecendo, é ritmo, é uma troca e a gente aprende muito. Essa vibração que foi mostrada aí. Nossa, eu me emocionei demais com a palestra de hoje. Eu parabenizo muito a todos vocês por esse belíssimo trabalho. Eu estou chocada mesmo, eu estou muito emocionada. Então, a gente agradece demais a sua colocação, porque isso nos ensina o nosso estudante a olhar para o outro. Então, acho que a robótica tem esse também poder de criar, como os educadores aqui falaram, empatia, né? Então, passar a olhar talvez algo que eles não olhassem antes. Então, a tua fala é muito potente para a gente e só reforça aquilo que a gente já acredita. Então, eu super te agradeço, eu acho que a mesa toda agradece também.